Olá, esse é o Voz da Igreja Podcast e nós vamos continuar falando sobre a atuação dos leigos na igreja. Hoje, em específico, sobre a música. Estamos aqui com o José Luiz Manlink, até o final eu vou aprender a pronunciar certinho, e com a Ângela. Obrigada novamente por vocês estarem aqui conosco. Então, nós já falamos aí como que vocês entraram, como que aconteceu esse início da participação de vocês aí, seja pela orelhinha da mãe, seja pelo encanto da música. Agora me digam, a música. O que que a música representa para vocês? Como que a música chegou na vida de vocês? Vamos falar isso primeiro para depois falar de evangelização. Vou deixar por José primeiro. Primeiro maestro. Eu lembro de que a gente, né, todos participamos das redes sociais e tudo. Eu lembro que dentro dos meus feeds, né, apareceu uma maestrinha falando: gente, eu também não vim de família de músicos. Eu falei, eu também não. Opa, já me identifiquei. Eu fui ver os stories e tal, e as coisas, né? E é de fato, né? Pra mim, a música, como comentamos no bloco anterior, tipo, foi um salto, um pulo de fé, né? Porque, tipo, eu sei fazer, né? Normalmente, quem estuda música, né? E a gente conversava sobre isso com a Ângela em alguns momentos, em alguns espaços. Eles começam desde criancinha, né? Começam as aulas de percepção, né? A musicalização infantil e tal, 4 anos, né? Então, eu não tive nada disso, aos 14 Sem anos. querer entregar a idade, mas quantos anos lá você começou a se interessar? Eu entrei mais ou menos... Eu peguei um violão pela primeira vez quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, né? Já Então, adolescente. para os padrões, né, dos conservatórios musicais, talvez, isso seria uma idade muito tarde, né? Por quê? Porque você precisa, digamos, criar toda uma, né, estrutura auditiva e tal, né? Só que você estando imersa numa cultura musical, isso te vai capacitando também. Então, mesmo de que nós não tivemos, ou alguns de nós não tivemos a sorte de ter uma formação, um berço musical, onde o pai é pianista, a mãe é violinista, ou cantor e tal, e nós já estamos desde pequenininhos com a partitura, catando a bolinha, né? Das partituras. Né? Não, pra mim, as cifras lá, os acordes, assim. Os acordes, as cifras, pra mim é uma outra linguagem. É um russo, é um ucraniano, é um chinês. Fica tranquilo. Quando a gente estuda também, a gente se sente assim, analfabeto. Opa, mas é interessante, porque de fato é outra linguagem. E a questão da linguagem escrita, ela te permite refletir sobre os textos, depois revisitar conversas, né? Hoje temos a gravação, a gente pode revisitar nós aqui, né, no estúdio, mas para discussões, para dizer, vamos deixar por escrito o que nós combinamos, né? A gente deixa por escrito. O som por escrito. É uma maravilha, né? Então a gente deixa os combinados, né? As deixas, as coisas, né? Já deixa, mas a gente combinou isso, né? Então cada dia... O que não tira, talvez, a gente pode... O combinado é isso, vamos voltar lá. Vamos refazer. Que aqui o maestro... É que a gramática da música mudou. O que não tira a inventividade da execução própria da música popular também. Então, são duas coisas que se complementam muito bem. Sim. E que criam uma riqueza... São diferentes. Elas se complementam. Se a gente olhar, há pouco tempo atrás, havia pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, mas que tocavam, né, peças maravilhosas, né? Então, é bem isso, é uma linguagem muito própria, né? Não, e temos musicistas que são cegos, né? Então, Ray Charles, um pianista incrível, né? Ele não utilizava uma partitura porque não tinha possibilidade. Andrea Bocelli, né? Nossa. Então temos exemplos. Então não é uma coisa que sim, isso você não pode, mas uma ferramenta que ajuda bastante e principalmente ajuda bastante no trabalho de coletividade, porque quando a gente se junta, né? Isso. Então eu acho que a música aí tem essa questão também, como você falou, às vezes tem pessoas cegas, surdas também, né? Teve um compositor surdo, não teve? Tem alguns, digamos, os surdos, eles percebem a música de forma diferente. Então, olha o poder da música, aí a gente entra na questão evangelização. Não é só ouvir a música lá na missa, na verdade, ela entra.
Como que funciona isso? Digamos, como é ferramenta, né, de ação pastoral, né? Às vezes os nossos ministérios de música, de paróquia, de igreja, a gente tem um aprecio, um estudo muito importante e necessário para a questão litúrgica. Mas a ideia desse ápice, né, semanalmente da nossa fé, é justamente o envio, essa carga de bateria que nos leva, né, para... As músicas não são escolhidas à toa. Aquelas músicas que são tocadas, cantadas, são de graça e tal, não são à toa, são muito bem pensadas. Exatamente, tudo de acordo com a liturgia do dia. Mas elas têm uma função, né? A função de fazer você sair daquela missa, daquele rito, e fazer uma coisa a mais, não é só ir lá, entende? Voltando àquela questão que você perguntou no começo, lá no outro bloco, é exatamente você dar o passo. Né? E aí aqui fora tem toda essa universalidade. Você vai encontrar muitas pessoas com muitas coisas diferentes, de religiões diferentes. E a música tem essa coisa da unidade. Exatamente. Você pode estar no meio de pessoas totalmente opostas, diferentes de você. E a música é uma. Sentou numa roda pela faculdade. Você senta pra tomar um café, chega um, chega outro, chega um violão, chega um piano, que todo mundo, de repente, vira uma roda. É tão interessante. Geralmente isso. O mais popular da faculdade é aquele que toca violão, né? É mais fácil carregar, né, José? É mais fácil que o piano. Bem mais. Ai, mas tem essa coisa da universalidade. Ela é universal. A própria ópera, mesmo. você pode não entender a letra, mas você sente o sentimento que a música te. Esse afeto que está sendo colocado em forma musical e lírica, né? Uma coisa que eu queria falar quando o José falou agora há pouco ali sobre a música, o sentir, uma coisa que eu descobri não tem muito tempo é que cantar é bem mais do que o ato em si de tirar a voz daqui. Voz, né? É bem mais. Cantar é o corpo inteiro. É a mente, é o físico, é o espiritual, é o psíquico. Então você canta, você é aquilo que você canta. E você canta aquilo que você é. Isso que eu tirei pra mim. A voz é resultado. É interessantíssimo você ter que trabalhar com isso, porque isso é um trabalho. Então tem dias que você vai cantar e você não está naquele clima e vai ter que cantar. E isso transpassa pela voz, pelo tom, pelo... Tudo. E aí você tem que ter essa consciência de que quem está sentado veio para, no caso da igreja, veio para rezar. Então você tem que ter isso em mente quando você está cantando. Por isso que, principalmente falando da liturgia, você precisa seguir ela meio que à risca. Para que você não deixe que outras coisas aflorem ali. Mas elas vão vir. E tá tudo bem. Com certeza. Uma liturgia sem música não teria talvez o impacto, o sentimento, a absorção que tem hoje com a música, não é? É verdade. E justamente essa vivência ritual é que nos alimenta, né? Também para ir para fora, né? Ano passado a gente teve uma experiência pastoral muito rica. Foi a primeira vez, acho que a primeira vez todo mundo, eu acho. Não foi? Acho que foi a primeira vez de todo mundo, foi, né? Do grupo né? Lembra aquela parte, né, da Bíblia que diz: você me estive enferma, estive preso e você me visitou. Daí fiquei pensando, eu nunca visitei, não. Tá faltando isso na minha lista. Então, né, na lista de coisas do católico cristão. É uma das obras da misericórdia, se eu não me engano. Sim. Então, daí apareceu essa intenção, né, dentro do coro e orquestra, né? A gente entrou em contato com a pastoral carcerária da Diocese de Curitiba, né? O Lucas nos ajudou. A gente recebeu uma capacitação para saber aonde que a gente está indo e como devemos nos comportar, como olhar para esse outro irmão para fazer empatia, né? Para estarmos todos mundo cientes disso, de ver ele como outra pessoa, né? E a gente foi muito bem acolhido. Sabe? Foi incrível. Foi muito bom. Levaram uma música pro presídio. Foi lindo demais. E isso impactou as pessoas. Meu Deus, eu poderia ter morrido aquele dia, que eu morri bem feliz. Mas não morra, porque ainda tem muita coisa pra realizar. Você viu o que a música faz? Porque a gente deu, mas a gente também recebeu.
delas, né? A gente foi na feminina, né? Isso, na Piraquara, Foi né? incrível. Foi lindo. Agora no Corpus Christi teve a visita, né, do Santíssimo Sacramento no presídio feminino e os padres, as pessoas que foram falaram isso, que como é intenso, né? Intenso. Como são pessoas carentes de olhar, são, enfim, né, estão pagando pelos erros, mas são carentes do olhar humano, fraterno, né? E essa descoberta, né? Olhando para elas, porque no caso era feminino, né? Eram pessoas como nós, sabe? Tipo, eu encontro elas na rua. Você não diz, né, qual é a história dela, né? Exatamente. A gente às vezes tem essas barreiras, assim como dizendo, os filmes contam muita coisa, meio que muito assim Uma lente de aumento, o né? extremo, né? E você como jornalista sabe que a lente conta uma história, mas não necessariamente são todos. Então a gente percebeu que a gente precisa estar mais perto dessas periferias existenciais. A gente precisa visitar mais esses lugares que, como católicos, como cristãos, são necessários para a nossa conversão. Então a gente, vamos lá fazer um favor, não. A gente recebeu. Exatamente. Foi a gente, não foi elas, eu acho. Elas devem ter recebido, mas nós recebemos mais. A gente saiu cantando com elas e tudo, e puxaram outra música e vai lá. Chorando. Não queria mais sair. Foi muito bom. Repete, canta mais uma vez. Cláudio fez sucesso aquele dia. Lembro. Você achou que ele ia fazer sucesso, mas quem fez sucesso foi meu marido. Com certeza. O Cláudio arrasou lá. Foi incrível aquele dia. Tipo, ela é meu marido, tá? Ele só veio cantar, só. E elas queriam que ele cantasse, ele cantou mais uma vez, foi muito bom. Foi muito. A gente foi um grupo de 20 pessoas. E assim, né, temos os lares de idosos, as casas de crianças, os hospitais, e a gente revisita essa ideia, né, do leigo indo, né, a essas fronteiras, sem saída, né, com as nossas profissões, né, no caso a música, no teu caso o jornalismo e no caso de cada um a vida, né. Oferecer os dons que Deus nos deu. A música nos impulsiona a isso, a oferecer o melhor que a gente tem dentro dos dons que a gente recebeu para o outro. Se não tiver essa função, sei lá, eu falo por mim, talvez eu seria muito inútil, né? Porque eu tentei me esconder disso e vi que isso não era legal, não dava boa, como diz os adolescentes, não deu boa, tia. Então, eu resolvi que não. Se é isso que eu recebi, eu vou colocar a serviço. Muito bem. O lugar não tem problema, pode ser na igreja, que ela também nos impulsiona, mas pode ser também em outros locais. Onde seja necessário, sim. Bacana. Conversa muito boa, mas o Voz da Igreja está chegando ao final. Daqui a pouco nós vamos falar sobre como especializar, ou seja, como aflorar esse dom que cada um de nós temos, em especial aqui sobre a música. Até mais.